Nesse vídeo eu pretendo destacar os 3 livros que eu mais gostei entre aqueles que eu li no ano de 2024 até o momento. Acredito que no momento que eu gravo esse vídeo, até a virada do ano, eu vou não terminar, mas pelo menos começar mais um livro. Eu vou deixar a lista de todos os livros aqui na descrição. Tô colocando na tela aqui também, retirado do meu bloco de notas. Gostei de praticamente todos, só tem uma exceção, né? A Vaca Roxa. Eu achei que o livro é fraco, embora o conceito do título ele seja bom. E antes de apresentar os 3 que, na minha opinião, se destacaram entre esses 24, eu vou lembrar do meu livro. Até porque no meu livro você vai achar referências a muitos livros que eu li ao longo da minha vida. Me orgulho bastante daquilo que eu fiz aqui. Deu um trabalhão para escrever, mas o trabalho compensou, porque de fato o pessoal que leu o livro está dando um ótimo feedback. Então, para quem quiser ler o Em Nome do Povo, entender como esse casamento entre Estado e moeda, que a gente considera natural, normal, assim como lá atrás considerava também o casamento entre religião e Estado totalmente normal, e hoje em dia já não consideramos mais. Ao ler Em Nome do Povo, você vai entender por que ele é nocivo, por que a história da moeda, infelizmente, é uma história de destruição do valor da moeda, e porque, infelizmente, essa dinâmica não irá mudar. Pode ser a direita, a esquerda no poder. Da mesma maneira que a gente deve ver ao longo do tempo, com mais ou menos força, é a moeda perdendo o seu poder de compra. E justamente por isso é necessário que você invista o seu dinheiro. No mundo atual, nós devemos ganhar nosso dinheiro 2 vezes. A primeira ao trabalhar, a segunda ao investir esse dinheiro para que ele valorize acima da perda do poder de compra da moeda. Agora, já começando com os livros, o primeiro deles, este aqui, O Padrão Fiduciário, do economista Saifedean Ammous. Saifedean, ele já publicou um livro chamado O Padrão Bitcoin, bem interessante, já mais antigo, explicando muito do funcionamento do Bitcoin, porque ele via realmente o Bitcoin como alguma coisa nova. Só que nesse aqui eu achei muito interessante porque ele fala daquilo que ele não gosta, da moeda fiduciária. Inclusive, em alguns momentos, defendendo o uso da moeda frente à opção que nós tínhamos lá atrás do lastro em ouro. Logicamente que eu vou falar que não vai esgotar o livro, mas basicamente o que ele diz é o seguinte: o lastro em ouro ele acabou não apenas porque com uma moeda sem lastro você dá ao governo, e aqui quando eu digo governo, entenda os governos dos países todos, a possibilidade de gastar de maneira infinita, porque afinal de contas há uma despesa, imprime mais dinheiro e pague por ela, o que obviamente leva a consequências, desvalorização, mas isso não acontece na mesma hora, e o governo sempre pode imprimir um pouco mais para compensar essa desvalorização. Esse com certeza é um dos motivos, mas o outro foi a mudança na maneira como o comércio mundial funcionava. Porque se você pensa nas transações feitas com moedas de ouro, como acontecia lá atrás, na época do Império Romano, por exemplo, com os áureos, ou nas transações feitas numa moeda que tinha lastro em ouro, a liquidação dentro de pequenas distâncias era tranquila, você tinha que transportar ouro de um lugar para o outro. Agora, quando o mundo passou a ter comércio de maneira globalizada, com transações que deixaram de ser feitas entre, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo e passaram a ser feitas entre São Paulo e Tóquio, aí para liquidação você começa a enfrentar problemas se no final ela envolve transporte físico do ouro. Que problemas são esses? Problemas de transporte, porque haverá um custo, também de segurança, porque pode ser que durante o transporte alguma coisa venha a acontecer, problemas inclusive de verificabilidade daquele ouro para ver se de fato o ouro é verdadeiro, o que não vai te dar nada próximo de 100% de certeza, porque esse tipo de teste é feito estatisticamente. Você recebe várias barras de ouro, pega uma delas, faz o teste e por amostragem você acredita que toda a amostra deve ser verdadeira. Mas pode ser que você tenha uma barra de ouro com o interior preenchido com outro metal de uma densidade parecida. Para exemplificar como é que esse sistema ele tinha suas limitações, eu vou citar o caso do navio SS Laurentic, que em 1917, ao transportar 40 toneladas de ouro da Inglaterra em direção à América do Norte, ele acabou naufragando. Em 17 a gente estava tendo a Primeira Guerra Mundial, ele bateu numa mina submarina alemã e todo aquele ouro foi parar no fundo do mar. As barras depois elas foram resgatadas até a última, acharam todas, mas entenda que para isso houve um pesado custo. E aí ele mostra que quando você teve a alternância desse padrão ouro para um padrão fiduciário, sem lastro, com base apenas na confiança, o que você acabou tendo como consequência foi a diminuição desse custo. Uma vez que a liquidação de uma transação com moeda, que não tem lastro em nada, é basicamente riscar um registro contábil num livro e colocar no outro. Então ele diz que o padrão fiduciário, usando um termo do livro, quando a gente pensa na sua vendabilidade espacial, é superior ao ouro, porque o ouro tem esse custo de deslocamento, segurança, verificabilidade, e com moeda fiduciária tudo isso fica muito mais baixo. Contudo, embora a gente tenha ganho no aspecto espacial, a gente perdeu no aspecto temporal, porque se você pega o ouro ao longo do tempo, ele preserva o seu valor. Ô Bruno, na verdade o ouro aumenta de valor, né, se a gente pega janelas mais longas, ou simplesmente foi o restante que diminuiu em comparação ao ouro. Mas o ponto é que como o ouro ele é escasso, não sabemos o quanto, mas ele é escasso. Não é infinito. Como ele tem um longo histórico de aceitação, é aceito no mercado global, é algo não deteriorável e, além disso, com um certo valor intrínseco, independente do seu uso financeiro, ele é uma reserva de valor, que com o tempo preservaria o valor e contra a moeda fiduciária, como ela cai de valor o tempo todo, ele ganha. De maneira que, de um lado, você tinha uma vendabilidade temporal melhor, esse aspecto do tempo para o ouro, mas uma espacial baixa. Enquanto na moeda fiduciária, você tem uma vendabilidade temporal horrível, porque ela não para de perder valor, algumas moedas mais rápido do que outras, mas a vendabilidade espacial era
era boa. E aí adivinha o que tem uma vendabilidade temporal e espacial muito boas? O Bitcoin. Aqui nesse livro, por exemplo, ele argumenta que, na opinião dele, o futuro do Bitcoin pode ser o de liquidar transações entre países. Uma vez que nas transações do dia a dia, e aqui eu estou considerando o Bitcoin sem uso de segundas camadas, o Bitcoin não é adequado para que você compre um cafezinho na padaria, porque primeiro, a taxa de transferência ela pode ficar alta em comparação ao valor da compra, no caso de um cafezinho é um valor muito baixo, e além disso você teria que esperar a próxima mineração de um bloco para que a sua transação seja incluída, dependendo da taxa que você estiver pagando, o que levaria alguns minutos, entre um bloco e outro, mais ou menos 10 minutos. Só que isso que é um obstáculo para transações do dia a dia, não é nenhum tipo de obstáculo para transações entre países. Porque primeiro, ainda que a taxa seja, por exemplo, chutando aqui, de R$50 por uma transação de compra de um café, o que inviabilizaria a transação, a taxa ainda seria a mesma de R$50 para uma transação de R$1 bilhão. De maneira que para grandes transações, essa taxa que a gente tem que pagar para remunerar os mineradores se torna irrisória. E o segundo ponto é que esse intervalo de 10 minutos também é muito curto quando você pensa em transações internacionais, envolvendo o sistema hoje, por exemplo, do SWIFT, com pagamentos em dólar. Só que isso é apenas uma primeira camada de muito que esse livro tem, porque ele coloca as consequências da moeda fiduciária em outras áreas. E citando apenas um exemplo, a área alimentar. Todos nós conhecemos o fenômeno da shrinkflation, ou aqui em português, reduflação, em que ao invés do preço do chocolate, por exemplo, aumentar, simplesmente o que eles fazem é diminuir a quantidade de gramas por barra. Só que essa reduflação não acontece apenas no tamanho, ela também acontece na qualidade dos ingredientes. Se lá atrás você poderia ter um chocolate com mais cacau, com leite e um açúcar de melhores qualidades, com o passar do tempo, como o custo de tudo vai subindo e você não quer repassar aquilo para o consumidor, porque ele pode trocar de marca, o que acontece é que você acaba tendo alimentos de qualidade inferior, com ingredientes menos saudáveis, de menor densidade nutricional e que invariavelmente ao longo do tempo vai trazer consequências para a saúde das pessoas. E é toda uma parte do livro que fala nisso, né? Consequências para trabalho, maneira de consumir, alimentação, etc. Como vocês podem ver aqui, não é um livro pequeno. Também considero que para aqueles que são mais crus, assim, em termos de teoria econômica, pode ser um pouco mais puxado, mas não acho que ler primeiro o padrão Bitcoin é obrigatório para entender isso aqui. Acho que apesar de complementares, são leituras independentes. Indo agora para um livro mais tranquilo, eu tô com Morra Sem Nada, do Bill Perkins. A gente fez inclusive um episódio no podcast Os Sócios falando sobre esse livro. O título dele já é bem provocativo, porque vai contra aquilo que boa parte das pessoas pensa em termos de construção patrimonial. Eu, inclusive, costumo falar que aquele ditado no Brasil de vão-se os anéis, ficam-se os dedos, ele é um ditado para quem não tem educação financeira, porque quem tem, simplesmente o que acontece é que vão-se os dedos, uma hora a gente vai embora desse plano, e ficam os anéis para que você possa passar de herança para sua família. Então, o que no Morra Sem Nada o Bill Perkins defende? Ele mostra gráficos mostrando que no caso dos americanos, e não acho que é tão diferente assim para os brasileiros, tem muita gente que morre acumulando patrimônio, incapaz de gastar tudo aquilo que tem. Só que boa parte dessas pessoas fazem isso à custa de muito trabalho e não, por exemplo, de investimentos que trabalham independentemente da pessoa. De modo que essas pessoas estão trocando tempo por dinheiro, sendo que no final elas morrem com muito dinheiro acumulado, que na opinião dele foi um desperdício de tempo. Então ele convida os leitores a pensar sobre por que você está fazendo isso. Sendo que o mais interessante, principalmente do ponto de vista individual, seria que você trabalhasse para acumular um certo patrimônio e depois gastasse todo esse patrimônio ao longo da vida, deixando de trabalhar para que você pudesse aproveitar outras coisas. Poxa, mas e como é que faz, por exemplo, com a questão da herança? Eu não vou deixar nada para os meus parentes? Não é isso que ele defende aqui no Morra Sem Nada. E essa parte que eu vou destacar, novamente eu não vou esgotar o livro com esse breve comentário, vale a pena ler porque é uma leitura tranquila, leve, bem simples de ser entendida, mas o que ele defende é que você adiante a herança da sua família. Agora vamos supor, pensando em expectativa de vida, que no meu falecimento eu tenha 96 anos. Pô, mas a expectativa de vida hoje ela é mais baixa aqui no Brasil, sim, mas a gente vai ter evolução tecnológica, eu acho que inclusive eu vou poder passar dessa idade se bobear. Mas enfim, com 96 anos eu venho a falecer e agora Maria Tereza vai receber sua herança, pensando que eu simplesmente fiz o que as famílias fazem, né? Deixam isso acontecer. Nesse momento ela vai ter 60 anos. E eu acho que com 60 anos lá no futuro, as pessoas estarão melhor do que com 60 anos agora. Mas independentemente disso, você não concorda que receber essa herança com 30 seria mais proveitoso do que com 60? E caso eu viva ainda mais, né, chegue a 120 anos, tem muita gente que acredita que no futuro isso vai acontecer. Ela receberia com 80. Receber com 80 é pior do que receber com 60. E eu digo isso até por conta de conversas com pessoas mais velhas. Depois que eu conquistei um certo patrimônio, eu falei com a minha avó que queria dar uma viagem para ela e ela podia escolher qualquer lugar do mundo. Mas minha avó já tinha 70 anos. Ela falou: olha, não vou escolher nenhum lugar muito longe. Eu não tenho saúde para isso, seu avô também não tem. Não dá para visitar Tóquio, Berlim, que alguma coisa pode acontecer. Então minha avó morando no Rio, ela preferia ir em Petrópolis rapidinho para voltar depois para casa do que ficar rodando o mundo. Porque quem é mais propenso a fazer esse tipo de coisa são jovens. Então o que ele diz, por exemplo, é: será que não é mais interessante você adiantar o dinheiro da herança para sua família, para que eles possam fazer o melhor uso disso ao longo
longo do tempo do que ganhar isso só no final da vida? E esse mesmo raciocínio vale pra gente mesmo. O autor defende muito que você invista nos dividendos de lembranças. E aqui eu concordo bastante com ele. Por exemplo, ele cita o caso de um amigo, eles tinham mais ou menos a mesma idade, quando eram jovens, por volta dos 20 anos, que fez um intercâmbio na Europa. E aí pra isso ele gastou todo o dinheiro que tinha acumulado, enquanto o Bill, o autor do livro, ficava poupando esse dinheiro pra investir. Quando esse cara voltou do intercâmbio meses depois, ele tinha muito mais experiências e histórias pra contar, lembranças boas que ficariam na cabeça dele pelo restante da vida, enquanto o Bill, não tendo feito a viagem, só tinha um pouco mais de dinheiro do que ele. Sendo que um dos chefes deles ainda falou: meu Deus, você é idiota, porque daqui a um tempo você vai estar ganhando muito mais dinheiro do que hoje. Você poderia gastar tudo isso, vai fazer diferença nenhuma na sua vida depois que você começar a ser muito bem remunerado. Ele trabalhava no mercado financeiro nos Estados Unidos. E pensando até na minha história, uma das coisas que mudaram mais a minha cabeça, pra você jovem que assiste esse vídeo, foi ter tido a chance de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Quando eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras, eu era primeiro de turma, e eu tive a chance de passar 2 meses na Academia Militar de West Point. E aí nos fins de semana eu era liberado, a academia ficava a 1h e pouquinho de trem de Nova York, fiquei bastante tempo lá, conheci a cidade, tive contato com pessoas de outras culturas, vi como era bom ter moeda forte para poder gastar, e olha que naquela época o dólar custava uns R$2 por aí. Tanto que um dos meus irmãos, que vai fazer 18 anos ano que vem, perguntou para mim o que eu acho que ele deveria fazer em termos de carreira, vestibular. E eu falei: primeiro, antes de decidir que carreira você quer seguir, faça um intercâmbio. Vá para fora, domine o idioma, conheça outra cultura, aí você vai voltar mais maduro para poder escolher aquilo que você quer fazer da vida. Sem falar que vai lembrar disso para sempre. Portanto, eu considero esse livro aqui um ótimo contraponto para as ideias que os educadores financeiros e eu mesmo defendem de que você tem que começar a investir desde cedo, porque o tempo é o fator mais importante na conta dos juros compostos. Agora, vamos lembrar que investir não é abrir mão totalmente do presente em prol do futuro, é necessário aproveitar a jornada. E no Morra Sem Nada é falado bastante sobre isso. E por fim, o último livro que eu vou colocar aqui é o Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. Quem acompanha meu trabalho há mais tempo sabe que eu gosto bastante dessa parte de geopolítica, e como o nome já diz, política é uma parte da palavra, geografia influencia na outra. E aqui o Tim Marshall, ele pega 10 mapas que explicam como o mundo basicamente funciona. Poxa, Bruno, mas a geografia tem todo esse impacto sobre o mundo? Com certeza. Algumas regras que você pode tirar da geografia, como por exemplo o fato de que países que não têm saída para o mar geralmente são mais pobres do que aqueles que têm. O caso da Bolívia, aqui na América do Sul, que perdeu sua saída para o mar para o Chile em uma guerra. Ah, mas há exceções. Sim, há exceções. Uma notável é a Suíça. País pequeno, num solo pedregoso, montanhoso, ou seja, que não é adequado para plantio, não tem muitos recursos naturais, não consegue achar muito carvão, petróleo, minério de ferro, ouro. No entanto, a Suíça tem uma renda per capita entre as mais altas do mundo. Apesar de uma geografia desfavorável, porém não totalmente desfavorável, porque uma coisa boa da Suíça é que ela tem vizinhos ricos. França, Alemanha, Itália. Se os vizinhos da Suíça fossem Venezuela, Haiti e Bolívia, ela teria resultados muito diferentes, até porque se o seu vizinho é um país pobre, ele tem menos condições de importar aquilo que você produz, de contratar os seus serviços. Você tendo melhores condições que ele, pode sofrer com pressão imigratória. E já falando de vizinhos, pense no quão ruim é ter um vizinho com pretensões expansionistas. Pergunta para alguém da Ucrânia se é bom ser vizinho da Rússia. E aí, já citando a Rússia, o Tim Marshall destaca como a parte geográfica influi na decisão de entrar em guerra naquela região próxima do Mar Negro, porque se o Putin ele pega um mapa sem as linhas que nós temos hoje dividindo países, um mapa apenas do relevo, ele vai estar encarando a mesma figura, inclusive com os mesmos problemas, que o Ivan o Terrível, que governou a Rússia durante o século XVI, encarava, que é o fato de que a Rússia não tem boas saídas para o mar, boa parte dos portos vão congelar no inverno. E o outro ponto também é que a planície ao norte da Europa continua plana, o que facilita invasões ao território russo, como aquela que aconteceu na época das guerras napoleônicas, e a mesma coisa acontecendo pouco mais de um século depois, na Segunda Guerra Mundial. Mas voltando à questão dos portos, se você pega o mapa da Rússia, toda a região acima no norte, aquela região ártica, congelada. É bem verdade que algumas rotas lá estão se descongelando por conta de mudanças climáticas, que apesar de ser negativo em vários aspectos, nesse ponto, quanto a rotas marítimas para a Rússia, acaba sendo um fator mais positivo. Mas lá em cima ainda tudo meio que congelado. Se você vai para a parte leste da Rússia, para quem já jogou War, aquela região de Vladivostok, durante boa parte do ano também congelado. Sem falar que a produção econômica da Rússia é muito mais voltada para a parte oeste, mais próxima da Europa, do que naquela parte leste, na região da Sibéria. Aí quando você pega as saídas na região oeste, você tem uma saída no Mar Báltico, que é uma região fechada, com estreitos controlados por países da OTAN, Dinamarca e Noruega. Aí você vai para outra saída no Mar Negro, também bem fechado, com 2 estreitos que controlam a saída dele para o Mediterrâneo, Bósforo e Dardanelos. Quem toma conta daquilo é a Turquia, que também é membro da OTAN, apesar de ter relações, de certa forma, amistosas com a Rússia. Mas quando você passa pelo Mar Negro, você cai no Mediterrâneo, que tem somente 2 saídas, Gibraltar e o Canal de Suez. Então quando você olha esse fator geográfico, você vê o quanto isso limita a Rússia. E que entre essas saídas, nenhuma delas muito boa, a melhor que eles têm, aquele porto de águas quentes, é a do Mar Negro. E quando o Tim Marshall escreveu esse livro, a
Rússia não tinha ainda invadido a Ucrânia. Isso aconteceu em 2022. Mas já havia tido guerra quando a Rússia começou a tomar possessões ucranianas na região da Crimeia. Nessa guerra agora ela simplesmente expandiu o que ela já tinha feito em guerras anteriores, lá em 2014. E o mais interessante, como isso é uma questão geográfica, a gente pode entender que ainda que não fosse o Vladimir Putin o governante da Rússia, talvez a guerra acontecesse de uma forma muito similar, tanto por conta da questão dos portos, quanto pelo fato de que a Ucrânia estava mais próxima dos países da zona do euro, dos países da OTAN, o que gerava uma ameaça para o território russo. E aqui eu tô falando de apenas uma das coisas que o Tim Marshall coloca no Prisioneiros da Geografia, que volta a dizer algo muito importante. Inclusive, numa recomendação extra, se você quiser ver como a geografia tem um peso histórico no desenvolvimento de regiões inteiras, que vão além de estado, te convido a ler o Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu acho simplesmente brilhante. E apesar de citar muita coisa, você vê como a geografia ela tem um papel primordial para entender como o mundo ele se tornou o que é hoje. Agora, é um livro que é o dobro desse aqui. Então, se quiser um primeiro contato com essa matéria, digamos assim, recomendo Prisioneiros da Geografia. E para encerrar o vídeo, lembro também, novamente, do meu livro. Porque, como eu disse, muito do conteúdo dos livros que eu li ao longo da minha vida, aquilo que eu considerei mais interessante está aqui no meu livro. Se você vai lá no final para verificar as referências, tem mais de 20 livros aqui, inclusive 2 desses 3 estão citados no Em Nome do Povo. Para quem quiser adquirir, eu tô deixando links aqui na descrição do meu livro e dos outros 3 que foram citados. Meu recado era esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e se você leu um ótimo livro em 2024 e acha que todo mundo deveria ter contato com essa obra, coloque aqui também qual o melhor livro que você leu no ano. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.